Hoje a gente vai falar, então, de práticas colaborativas, dando continuidade na série que eu estou fazendo de lives, né? Que é o Family Flix. Então, a gente fala sobre novas formas de solucionar o conflito familiar, né? Então, eu estou trazendo aqui várias coisas, né? E, assim, a Mônica Gama, ela é advogada, tá? Ela é diretora do IBDFAN nesse assunto de práticas colaborativas. Ela é presidente da Comissão de Práticas Colaborativas aqui da OAB de São Paulo. É psicóloga também, o que é muito interessante. E aí eu decidi te convidar para você falar, porque muita gente, eu fiz uma pesquisa aqui no meu Instagram e muita gente não conhece ainda esse método, né? Esse tipo de advocacia que são as práticas colaborativas. Então, assim, muito obrigada por você ter aceitado o convite para vir falar um pouco disso, tá bom? Eu que agradeço. Eu que agradeço imensamente. Era assim, um prazer estar aqui com você. Parabenizo você aí pelo teu trabalho. Assisti algumas lives suas e tenho acompanhado o seu trabalho, a tua presença lá na Comissão de Direito Sistêmico, lá do Fernando Cordeiro, lá do Tatuapé, né? E o teu caminho aí também incentivando a gente, né? Porque é o seu papel, e na verdade é o seu papel, não. É o papel que você se propõe a fazer, né? E isso é muito importante para a gente, pessoas que realmente nos incentivem e nos deem esse espaço para a gente poder estar mostrando para o público em geral, para os profissionais, o que são as práticas e o que é esse trabalho, tanto para os profissionais que querem atuar dentro desse novo modelo das práticas colaborativas, como para as pessoas que querem usar como clientes as práticas colaborativas. A gente espera que esses clientes, né, a gente sempre espera que os clientes precisem cada vez menos de advogados, o que eu estou querendo dizer, nesse sentido de cada vez menos divórcios, ou se os divórcios acontecerem, ou questões cada vez corriqueiras do dia a dia, né? aconteça de maneira mais humana, né? E aí, nesse sentido, até já introduzo um pouco aí que a gente talvez até tenha me expressado mal no começo, mas não é que a gente espera que cada vez menos as pessoas precisem de advogados, a gente espera que cada vez menos as pessoas lidem com o conflito de uma maneira melhor, né? Precisando de advogados e terapeutas e o que for, no sentido de lidar com conflitos, que elas procurem esses profissionais da maneira adequada e procurem cada vez mais os profissionais de uma forma humanizada e profissionais que possam, de alguma maneira, tratar os conflitos e tratar essas pessoas de uma maneira mais humana. Então, crítica zero, obviamente, a gente tem que deixar claro que o espaço do litígio, o espaço da solução de controvérsias contenciosas sempre vai existir. E eles têm o seu papel e eles têm o seu espaço e eles têm um papel bastante importante também no mercado. Então, a gente não está aqui para fazer crítica nenhuma ao divórcio contencioso, às soluções de conflitos ou administrações de conflitos do meio contencioso. Mas a gente está dizendo aqui que existe mais uma forma e que talvez a melhor forma seja essa que a gente esteja apresentando. Ou não a melhor, mas pelo menos a mais tranquila, a mais calma e a que respeita melhor o dia a dia e a continuidade daquela relação. Porque pode ser uma relação de família, pode ser uma relação de empresa, pode ser uma relação qualquer que seja, mas aquela relação que está apresentando aquele tipo de conflito. Eu sempre falo, né? Eu conheci as práticas colaborativas com o Fernando, tanto direito sistêmico como as práticas colaborativas. Eu agradeço ao Fernando Cordeiro, né?
que ele era meu amigo do colegial, a gente já foi vizinho, mas a gente não era amigo, a gente era colega, conhecido. E quando eu reencontrei o Fernando, ele começou a me explicar do Bert Hellinger, aí que eu fui atrás do direito sistêmico, aí ele tinha acabado de fazer a formação em práticas colaborativas em Vitória, eu acho que ele fez. Aí ele falou, nossa, eu fiz um negócio muito legal, chama práticas colaborativas. Aí que eu fui estudar o que eram as práticas colaborativas, né? Eu tô louca para fazer a formação. Né? Vamos lá! Ó, pode já contar comigo, hein? Que eu já queria fazer agora, mas agora veio a pandemia, né? Então. Pois é. E assim, e quando eu comecei a advogar, eu fui 5 anos conciliadora e mediadora no fórum, né? E eu sempre gostei das soluções alternativas de conflito. Sempre busquei isso. E a gente que advoga, que ainda está no litigioso, eu faço muito ainda o litígio, né? Eu ainda lido muito com o litígio. Eu vejo a diferença de uma família que partiu para um outro método e uma família que foi para o litígio, né? A gente consegue enxergar, ainda é necessário? Quando você não consegue solucionar o conflito, você tem que ir para o litígio. Mas eu vejo a diferença de uma coisa e outra. Mas aí tá todo mundo curioso, Mônica, o que são as práticas colaborativas? Eu vou te confessar uma coisa, posso? Pode. Eu ainda estou no litígio também. E eu vou te falar uma coisa, me perguntaram isso outro dia, e acho que o nosso papel enquanto advogado colaborativo também é trazer essa cultura para dentro do judiciário. E para a gente trazer essa cultura para dentro do judiciário, a gente tem que atuar lá dentro também. Não só, talvez, homologando acordo, mas também trazendo a discussão para dentro do judiciário. Então, a gente pode até atuar dentro do contencioso, a gente pode até atuar dentro do litígio, mas de outra forma. A gente pode atuar dentro do contencioso, mas de forma colaborativa e de forma pacífica. A gente pode atuar... As pessoas acham que não. Mas eu escrevi um artigo uma vez, você pode ser parcial e colaborativo ao mesmo tempo. Você pode atuar no contencioso e ser colaborativo, ético, ao mesmo tempo. Uma coisa não exclui a outra. O que você não pode, a hora que você se imbui num papel de advogado colaborativo, num consenso puro, que é o que a gente acaba incorporando, a hora que você incorpora a prática colaborativa para a sua vida, o direito colaborativo, a hora que você imbui essa advocacia mais humanizada, você acaba não conseguindo atuar mais numa coisa, naquele litígio puro e simples, de briga, 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 daquela briga por briga, daquela discussão pela discussão. Você entra na discussão, você entra na administração do conflito, você entra naquele conflito, mas de uma outra forma. E você ressignifica também as partes que estão lidando com o conflito, o outro advogado, as outras pessoas envolvidas, o próprio juiz, o próprio promotor. Você acaba também sendo esse agente transformador dentro também do contencioso. Então, Nossa, uma coisa, legal, no meu ponto de vista, não exclui a outra. Acho que cada vez mais, quando você imbui o espírito colaborativo, digamos assim, né, que tinha o pessoal da mediação, né, a Ana Luísa, que é presidente da Comissão de Mediação da OAB, ela usa muito esse termo. Quando você é picado pela mosquinha da mediação, do colaborativo, do consenso, você tem uma dificuldade de ir para aquele papel do litígio puro e simples. A briga pela briga, a vingança pela vingança, você sentir que as partes estão brigando porque simplesmente querem se destruir, e aí levam nessa esteia filhos, cachorro, papagaio, o que for. Você começa a entrar nessa discussão, você começa a entrar nesse conflito de uma outra forma. E você, a hora que você entra de uma forma colaborativa, você modifica o sistema. E é aquele papo da gente voltar para a questão do sistema. Você modifica o sistema naturalmente, porque você vai mostrar para o sistema como um todo na hora que você entra numa petição, na hora que você entra numa audiência, na hora que você entra conversando com o seu cliente, na hora que você entra conversando com a parte contrária, em toda a sua maneira de lidar,
você vai mostrar esse espírito colaborativo. Então, o espírito colaborativo, ele começa na administração do conflito. O conflito em si, ele não é negativo. O conflito Não em si, ele é positivo, ele traz oportunidade. Ele serve para modificar alguma coisa, né? Uma Ele transformação. modifica, ele traz uma maneira de você lidar para você modificar. Ou seja, conflito, e isso eu aprendi com a Vanessa, que foi uma das suas últimas entrevistadas aí Vanessa no seu sempre live. ensinando muito, né? Eu falo para ela que toda vez eu lembro dela falando do conflito, porque eu falava, gente, ter conflito é uma coisa péssima, não sei o que, mas não é. Não é? Porque o conflito, se você pensar, e isso eu falei na minha aula, que a gente está dando um curso no Inovário, já vou fazer um merchandising. Eu tô fazendo. Você está fazendo, então vamos fazer um merchandising juntas. É um curso de práticas colaborativas dentro da Inovar, que a gente está falando. É um aperitivo, né? Gente, o que são as práticas, né? São 4 lives quinzenais. E isso é só para vocês ficarem com um gostinho de quero mais, para depois virem fazer outros cursos e a capacitação. A sua primeira aula foi excelente. Você falou, Obrigada. Nossa, você explicou muito bem o que são. Nossa, foi ótimo. Gratidão. E assim, na verdade é exatamente isso. Quer dizer, o que eu abordei ali foi o conflito você tem toda manhã, né? Eu estou aqui com algumas pessoas que já colocaram algumas questões, pessoas que entraram aqui, a Dora, a Célia, pessoas queridas, Rafael, pessoas muito queridas para mim, que já fizeram perguntas e já colocaram algumas questões e eu vou estar respondendo durante a minha explanação. Então, na verdade, o conflito em si, você tem no dia a dia. A hora que você abre o seu armário e você escolhe que blusa você vai usar, já é um conflito. Você vai escolher a X e não vai escolher a Y. Se você fica num drama, ai meu Deus, que blusa eu uso, que blusa eu uso, que blusa eu uso, é uma coisa. Se você fala, puxa, hoje o dia tá bonito, acho que merece um branco, e você coloca o branco, ou, acho que o dia tá mais cinzento hoje, mas acho que um preto cai bem, ok. Se você começa, ai meu Deus, mas se eu escolher o preto, eu não escolhi o branco, mas o branco não sei o que, mas o branco vai molhar, vai chover, mas aí vai sujar. Quer dizer, toda a maneira que você lida com aquela escolha ou com aquele conflito inerente ao ser humano, é a maneira que você vai trazer para a administração do seu conflito no dia a dia. E como você é um indivíduo que está sempre incluído num sistema, você vai viver esse conflito individualmente quando você está dentro do seu quarto, mas quando você vai para a cozinha e vai falar bom dia para a pessoa que trabalha com você, né, para a sua funcionária, para a sua assistente do lar, ou para o seu marido, ou para o seu filho, você vai, naquele bom dia também você vai transmitir como é que você está, como é que você não está, você vai negociar quem vai levar na escola, quem vai buscar, ou você vai negociar quem vai resolver o problema X ou Y, quem vai pagar o boleto hoje, né? Quer dizer, isso tudo você está negociando o dia inteiro, o tempo inteiro. Então, a maneira como você começa o dia e já vai abordando isso, você já começa a perceber o quanto aquilo vai introjetar na sua vida de uma forma ou negativa ou colaborativa. E aí, se você enxergar aquilo como uma oportunidade e enxergar aquilo como uma oportunidade de você administrar o conflito de uma forma colaborativa, você vai trazer uma mudança de paradigma. E essa mudança de paradigma é o que se espera nas práticas colaborativas. É uma mudança paradigmática para todo mundo. É uma mudança paradigmática para os advogados, é uma mudança paradigmática para os coaches, que a gente chama, que eu já vou explicar o que são os coaches. É uma mudança paradigmática para os financistas, que é uma equipe multidisciplinar que participa, né? E é uma mudança paradigmática para os clientes. E é uma mudança paradigmática radical para todos. Então, ninguém está pronto ainda, nem os advogados, nem os clientes, nem os coaches, nem os financistas, ninguém está pronto. Está todo mundo aprendendo. Está todo mundo junto aprendendo. Óbvio que nós, profissionais que atuamos nessa área, já estamos mais adaptados, capacitados e formados, e a gente já tem um savoir-faire, a gente já tem um dia a dia de lidar com esse tipo de situação, e a gente aprende a lidar com isso com ferramentas, técnicas.
que são as mesmas técnicas, inclusive, a maior parte delas da própria mediação. A gente tem técnicas que a gente aprende de negociação, de Harvard, quer dizer, tem técnicas que já são comuns a todo tipo de negociação. Mas tem técnicas e ferramentas que são próprias das práticas que a gente vai aprender também num curso, numa capacitação que a capacitação é dada pelo Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, da onde eu também sou docente. E, lógico, né? A gente tá aqui fazendo todas. A hora que eu te vi. Não, e assim, é a sua cara em práticas colaborativas, porque a hora que eu tô na comissão do IASP faz 1 ano e pouco, eu acho. E a hora que eu vi você entrando. A hora que eu vi você entrando, eu já pensei, é a Mônica das práticas colaborativas. Então, assim, já liga o nome, a pessoa. Já ficou, já ficou. E isso é um perigo, né? Porque ao mesmo tempo que é bom, você assume uma personalidade, porque as pessoas falam assim, a Mônica é colaborativa. Ok. O colaborativo também, você tem que tomar muito cuidado com esse colaborativo. Porque você é colaborativo. Colaborativo é uma coisa, bobo é outra, né? Então, o colaborativo, você tem que mostrar que você é colaborativo, mas colaborativo é contributivo, colaborativo é pacífico, colaborativo tem vários significados, mas colaborativo é negociador, colaborativo é respeitador, colaborativo sabe negociar, colaborativo, e aí isso eu já estou ficando com marca registrada também. Outro dia eu estava numa live e também falaram, que nem a Mônica fala, eu falei, gente, a Mônica sou eu? A gente não é abraçar árvore, eu não sou advogada abraçar árvore. Né? A gente não está aqui para abraçar árvore, a gente está aqui para negociar. A gente está aqui para negociar os interesses do meu cliente. Eu não estou aqui para falar para outra parte, ou para o outro cliente, ou para o cliente da outra parte, ou para o sistema. Ok, tá tudo bem, não, vamos ficar todo mundo em paz, todos são irmãos em Cristo. Deixar os direitos do cliente para lá, não, né? Você vai negociar. Olhando, né, para o cliente. Você vai negociar, só que de outra forma, num formato diferente. E você vai sair daquela prática do litígio, que é aquela coisa de você negociar, né, aquela coisa da luva de boxe, e daquela figurinha que eu acho muito legal, que a gente põe nas nossas capacitações e nossos cursos, que é aqueles caras que estão negociando, então estão os dois, um na frente do outro, e com a mãozinha para trás, assim, com os bracinhos para trás. Vocês não estão conseguindo ver meus braços, que eu estou aqui só de rostinho, né? Não estou de corpo todo, mas vocês estão aqui, né? Com a mãozinha para trás, e atrás da mãozinha você tá com os bracinhos atrás, segurando uma bombinha pequenininha, que prestes a estourar a qualquer momento. Então você tá assim, queridinho, vamos lá falar dos alimentos do seu filho, mas se a gente for pro litígio, a gente vai mandar ver numa ação de alimentos, a gente entra com o liminar, a gente faz isso, a gente faz aquilo, vamos entrar com a guarda, você vai perder a guarda. Quer dizer, essa bombinha que fica atrás do braço, ela não existe mais. Você entra com uma negociação colaborativa. E aí, já entrando no que são as práticas, é uma prática não adversarial de solução de conflitos, de administração de conflitos, onde os advogados, inicialmente, pode ser a prática normalmente começa, vai para os advogados, pode vir também por outros profissionais, mas vamos pensar num caso mais comum, digamos assim, vem pelos advogados. Os advogados iniciam as práticas, chamam, eventualmente, outros profissionais dentro da equipe para auxiliá-lo, que eu já vou entrar nesse detalhe. E esses advogados, junto com as partes e com os outros profissionais que possam vir a agregar a equipe, assinam um acordo de não litigância. Isso é a essência das práticas. É o termo de participação. Esse termo de participação, neste termo de participação, eles escrevem assim: prometo não litigar neste assunto específico, com estas partes e com esses profissionais. Ou seja, caso aquele determinado assunto. Então, vamos dar um exemplo. Eu gosto de usar, assim, eu e todos os docentes, normalmente. Vai, eu e você, vai. A gente somos advogadas colaborativas. Então, vamos pensar que a gente está
advogando no divórcio. Eu gosto muito de usar o exemplo do divórcio, porque eu e todos os docentes normalmente usamos, que é um exemplo muito característico. Então, estou eu e a Ana, né, num divórcio, eu representando uma mulher e ele um homem, ou eu uma mulher e ele uma mulher, porque a gente pode tratar de um divórcio de duas mulheres, mas digamos. Estou representando a mulher e ela está representando o homem. A gente assina um acordo onde a gente determina que a gente não vai para o litígio em relação àquele divórcio. A gente pode chamar coaches, que a gente chama, que é um nome um pouco infeliz, que são os terapeutas da equipe, são os terapeutas do divórcio. A gente pode chamar financista também, que agrega a equipe. Todos esses profissionais e as partes e os advogados assinam um termo dizendo: nós prometemos não litigar aqui neste processo. Caso esse processo não termine em acordo, as partes se comprometem a buscar outros profissionais para irem para o litígio. Essas partes estão obrigadas a não irem ao judiciário, a não irem para o litígio? Não. Isso seria inconstitucional. Isso seria contra a Constituição. Porque essas partes têm o direito a recorrer ao judiciário. Então, mas se não der não certo, com aqueles advogados. Se não der certo, elas têm que procurar outras pessoas, né? Não pode continuar com aqueles. Então, não pode continuar nem com os advogados, nem com os coaches, que seriam os profissionais terapeutas que seriam envolvidos nessa equipe, e nem com o eventual financista que também seja envolvido. Essa equipe trabalha em prol daquele casal, daquela família, né, para tratar da questão divorcial, do divórcio, da questão da separação. O casal vai trazer também para dentro da equipe, se houver a necessidade, se houver esse desejo, um coach que a gente chama, que é um terapeuta infantil ou dos filhos, que pode trazer a voz da criança, a voz dos filhos, ou a voz do adolescente, ou mesmo que seja um filho adulto, para dentro daquele divórcio, para dentro daquela contenda, daquela demanda. E isso é muito interessante, porque quando vem a voz dos filhos, o casal se porta de uma maneira completamente diferente. A Fabiana Cardoso também, que é uma grande advogada, entrou aqui na live. Obrigada, Fabiana, pela sua presença. Ela também vai estar com a gente na OAB em breve falando. Pessoas muito legais estão aqui com a gente. A Luciana Cronenberg, agora acabou de entrar também, que é coach. Você sabia que eu estou fazendo curso de coach? Olha só! A gente vai se transformando. Coach. Agora, quero fazer a formação em práticas. A coach daqui, ela não é a coach do coaching, né? O coach do mercado, psicólogo. Na verdade, o coach de mercado, que é aquele coach pessoal, aquele coach de carreira, né? Ele é um coach diferente. Ele vai dar um coaching para aquela parte, para ele se autopromover ou para ele promover a sua carreira ou a sua vida pessoal. Esse é um coach diferente. O coach nas práticas... Ou é um psicólogo? Não, então, o coach no divórcio, o coach nas práticas colaborativas, ele é um profissional de saúde, que a gente chama, um profissional da área de saúde. E quando a gente fala da área de saúde, a gente pode falar de assistente social, a gente pode falar de terapeuta, a gente pode falar de um psiquiatra, a gente pode falar de várias formações, desde que essa pessoa tenha uma formação que é a seguinte: uma formação em terapia familiar, uma formação em terapia sistêmica, uma formação em mediação, porque a pessoa precisa entender de técnicas de mediação. Uma formação em técnicas de negociação. Então, a pessoa tem que ter esse perfil. Então, não adianta você pegar um assistente social, que seja um assistente social qualquer, que não tem esse tipo de formação, porque ela não vai conseguir atuar. E depois ela tem que se capacitar e estudar as práticas colaborativas, porque senão ela também não vai entender. Porque tem todo um procedimento que é um pouquinho diferente. Então, assim como na mediação, você pode ser mediador sem ter uma capacitação em mediação, sem ter uma formação em mediação. Não, você não vai saber as técnicas que você tem que usar para você poder mediar. Olha,
eu mesmo, Mônica, quando eu comecei a ser conciliadora no fórum, não tinha a resolução do CNJ. Aí depois de uns anos que eu estava lá, começaram a obrigar. Quando eu fiz, nossa, meu olhar foi outro para o conflito, para ajudar. Né? A gente fala assim, não, sou mediadora nata, não preciso disso. Precisa. Não, precisa. A Lívia também, que é uma amiga querida, acabou de entrar. Entrou aqui com a empresa dela, Advogando Fora da Caixa, que também é um pouquinho... a Lívia é maravilhosa, entrou também aqui para estar com a gente. Então, isso tudo traz essa questão da humanização da advocacia, a questão da advocacia 5.0, a questão da advocacia nova. Né, com essa questão da massificação da advocacia sendo substituída por máquinas, por law techs, por tudo, né, por essa questão que hoje em dia a gente não precisa mais daquela advocacia de massa de copy-paste de pastas e de processos. Né? A gente precisa de gente não só de hardware, né? A gente precisa de software e de pessoas que estejam por trás do software e do hardware, que pensem, que conversem, né? Que estejam atrás disso. E aí, o que acontece? Então, começam os advogados trabalhando, os advogados assinam esse termo, junto com o restante da equipe, se essa equipe conseguir ser trazida para dentro desse caso, né? Então, vamos usar como exemplo de divórcio. Essa equipe trabalha em conjunto, os advogados cuidam da parte jurídica, os coaches ou terapeutas vão cuidar da parte emocional, vão lidar com a parte emocional daquela família, né, que está ali num processo de divórcio. Então, vão lidar com o emocional daquele casal, vão lidar com o emocional daqueles filhos, vão trazer a voz dos filhos, que é isso que eu estava, né, mencionando. Então, é muito engraçado, é muito interessante. A gente fez um divórcio uma vez, que quando a gente conversava com o casal e quando a gente conversava com os coaches, que eram os terapeutas, que estava um terapeuta que pode ser, os coaches, ele pode ser um coach para cada uma das partes, ou pode ser um coach único para a família toda, ou pode ser um coach para cada parte, mais um coach para os filhos. Quer dizer, isso tudo é muito caso a caso. Mas qual é o modelo melhor? Não existe um modelo melhor. Depende do caso modelo que se encaixa naquele caso concreto. Não existe um modelo melhor. Então, digamos que tenha 2 coaches, nesse caso específico que eu vou citar. Tinham 2 coaches e uma coach infantil, né, que trazia a voz das crianças. Era muito engraçado, porque quando a gente conversava, nós advogados, quando eu falo nós, quando a gente conversava com os coaches e trazia a questão emocional para dentro das nossas reuniões ou das nossas conversas, vinha uma questão ou uma demanda ou um comentário qualquer. Quando a gente ouvia o coach infantil, vinha outra pessoa. E eu falava, pera um pouquinho. A pessoa que o coach infantil está trazendo não é a mesma pessoa que o coach do casal está trazendo. Que é coach, né? Por quê? Porque o coach infantil, ele traz aquela mulher ou aquele homem, porque ele é um neutro que vai trabalhar para ambas as partes. Né? Porque ele vai trazer a voz dos filhos. Ele vai trazer a mulher ou o homem, ou digamos que sejam 2 mulheres, ela vai trazer eles enquanto pais. Ela não vai trazer eles enquanto casal conjugal, ela vai trazer eles enquanto pais. E enquanto pais, eles têm uma língua diferente da língua do casal conjugal. E a língua que tem que permanecer nesse momento do divórcio e depois do divórcio é a língua parental, não é mais a língua conjugal. A língua do casal parental e não a língua do casal conjugal. A língua do casal conjugal, ele tem que ceder, a língua do casal conjugal ela tem que ceder para a língua do casal parental. Por quê? A língua do casal conjugal de foi culpa sua que a gente se separou, aí eu tô chutando. Você teve um caso e você não sei o quê. Gente, óbvio, não se apagam mágoas, não se apagam dores do dia uma hora para outra. Não existe. Mas o casal parental tem que falar sobre a manutenção dos filhos. O casal parental tem que falar sobre a convivência com os filhos. O casal parental vai ter que falar sobre a moradia dos filhos. O casal parental vai ter que falar sobre a educação desses filhos. O casal parental vai ter que falar sobre o menino que caiu, se machucou e foi parar no hospital. Vai ter que avisar o pai que vai ter reunião na escola. O casal parental vai ter que falar para a mãe que estava com o pai e o pai deixou sem querer cair na cozinha.
O casal parental vai ter que falar de milhões de coisas. O casal conjugal não vai falar mais, vai ter que ceder lugar ao casal parental. Eu sempre falo, o divórcio ele vai acabar com o casamento, mas aquela família vai continuar existindo num outro formato. De mononuclear ela vai para binuclear e tem que saber lidar com isso. E multinuclear, né? Porque aí vai ter os meus, os teus, os nossos e os todos, depois, né? Depois vem as famílias mosaicos, né? Que quando tem novos relacionamentos, e a gente tem que ter uma mentalidade mais aberta para aprender a lidar com tudo isso de uma maneira que ninguém se prejudique, né? Que tem uma saúde emocional para todas aquelas pessoas da família, que não é fácil. Até pouco tempo atrás, a gente for pensar, né? O divórcio começou em 77, até 2010 a gente ainda tinha que separar para depois divorciar. Agora é tudo muito fácil, a gente começar um relacionamento e terminar um relacionamento. E assim, eu sinto que as pessoas depois de 2010 ficaram meio perdidas. E casa, separa, só que isso tem os filhos. Então, por isso que eu acho que o ideal é fazer nesse formato. Claro que, como você falou no começo da live, nem sempre dá. Mas eu acho muito legal você trazer isso pra gente, entendeu? Eu escrevi um livro que chama Divorciei Agora. É um livro pro leigo, que eu trago assim, porque eu sou divorciada. Eu sou divorciada e quando eu me divorciei, eu tenho uma filha de 10 anos e uma de 11 anos. E quando eu me divorciei, quando eu me divorciei, eu tinha uma filha de 10 meses e outra de 2 aninhos. Então eu falo, era uma coisa que eu queria ter entendido naquela época, que eu queria ter lido, que eu queria... porque eu sempre pensava, como eu vou causar menos dano para minhas filhas? Eu sempre me preocupei muito com isso. E eu acho que a gente tem uma visão dessa que tem hoje em dia, que as práticas colaborativas trazem, que é você olhar para o filho, uma pessoa para ver como que o filho tá. Eu acho que abre muito a cabeça das pessoas e faz com que a família fique mais saudável, né? E no meu livro tem um capítulo de práticas colaborativas, que eu coloquei a história das práticas. Eu vi você desenhando outro dia, tal, você mostrando, eu não tive a oportunidade de ler ainda, mas muito legal isso, porque assim, o que a gente percebe, isso tem pesquisas, né, que falam e tal. Olha, a Fernanda, minha amiga também, que está aqui, que é advogada também, procuradora, falou que são o melhor caminho, é maravilhoso. Você vê as pessoas percebendo isso, né? Porque, na verdade, o que a gente percebe é que se os pais lidam bem com o divórcio, a Renata Ferrara também, querida advogada. Eu com ela, acho que hoje. Renata, práticas colaborativas, um caminho para os novos tempos, é exatamente isso, né? Na verdade, Sim. o que você percebe é que, assim, se os pais lidam bem com o divórcio, Márcia Oliveira também, que é uma querida, os filhos acabam lidando. Ninguém está dizendo que vai todo mundo lidar bem, porque ninguém lida bem com o divórcio. Quem disser que, lidei super bem, nossa, meus filhos estão ótimos. Eles estão lidando super ninguém ninguém casa para separar, né? Ninguém casa para se divorciar. E a hora que eu ouço isso dos meus clientes ou dos meus amigos, não, meus filhos estão ótimos, nossa, eles estão ótimos, parece que nada aconteceu. Aí dá vontade de falar, escuta, querida, vai lá, conversa direitinho com seus filhos. Tenta ver se realmente eles estão ótimos. Eu estou com um cliente que a gente está num acordo arrastado, a gente está há 4 anos numa discussão que veio do litígio, que a gente está tentando, né? A gente interrompeu o litígio, suspendeu o litígio e estamos conseguindo negociar minimamente um acordo, mas tá uma novela, né? E assim, ele falou, meus filhos estão muito bem, eles estão ótimos. E aí eu falo com a advogada da mulher dele, e ela fala assim, eles choram todo dia com a mãe. Eles se trancam no banheiro, ligam para a mãe e choram, porque eles estão morando com o pai agora. Eles mudaram da casa da mãe para o pai, porque a mãe não está tendo mais condição financeira de mantê-los, e aí eles foram para a casa do pai. Nossa, meus filhos são ótimos, meus filhos estão super bem. A gente almoça, é tão gostoso, a gente joga, é tão gostoso, eles estão lindos, eles estão ótimos, eles só dão risada. Com a mãe eles só choravam. Eu falei, nossa, que engraçado. Aí a advogada me liga e fala assim, nossa, os meninos estão péssimos, eles ligam todo dia para a mãe chorando, mas eles ligam do banheiro trancados ou eles vão no bar da esquina?
e vão comprar o pão e falam assim, Porque pai, eu vou não comprar querem, pão, tudo bem? não querem E aí eles desagradar, né? choram, porque eles não querem mostrar para o pai que eles estão tristes. Eles não Não querem querem mostrar para o pai que eles desagradar. saíram da casa da mãe e foram para a casa do pai e que eles só choram, entendeu? E aí eu falei assim, mas será que eles estão tão felizes assim? Ah, estão ótimos, estão ótimos. Eu falei, não era bom você colocar eles na terapia? Eu falei, não. Aí eu falei, puxa, porque parece que eles têm relatado, assim, um certo desânimo, uma certa angústia. De jeito nenhum. Então, quer dizer, é difícil. E na hora que você bota os coaches dentro desse divórcio, você dá a Você consegue. oportunidade desse cara ou dessa moça lidar com isso através de pessoas que são especializadas para isso. E os advogados saem desse papel, que não é deles, de Sim. tratar dessas emoções. Fica, que nem eu falo, lado, cada um no seu quadrado. O advogado Sim. cuidando da parte jurídica, o coach, que é o terapeuta, o cara que cuida do emocional. Mas ele cuida do emocional pontualmente, ele vai cuidar da emoção naquele momento, naquele conflito, naquele divórcio, naquele caso Não específico. é que não é que uma pessoa vai fazer uma terapia aprofundada, nada Não, disso, né? não, não. É. Então, é uma mudança paradigmática, porque aí você também, a hora que chega para o cliente, você fala assim: você não acha legal? Deixa eu te explicar as práticas colaborativas, o papel do coach, o papel do financista, porque o financista também entra para organizar a parte financeira. Tá? Não precisa, eu tenho meu contador. Não, não precisa, eu tenho meu terapeuta. Querido, deixa eu te explicar, não tem nada a ver. O financeiro, ele vai entrar para organizar as informações que vão estar compondo o seu divórcio. Ele vai te dizer qual é a melhor maneira de você separar o patrimônio, fiscalmente falando, em termos, Na relação né? de imposto. Você vai, e você tem assim, você é um patrimônio que vai virar dois. Sim. É um orçamento que vai virar dois. Como é que aquele casal vai lidar com novos momentos, novos orçamentos? Como é que aquele casal Porque muda muito depois que a muda gente se tudo? divorcia. São duas casas, E né? aí você pode estar lidando com uma mulher que não trabalha, você pode estar lidando com um homem que não trabalha. Uma vez Sim. também eu atuei num caso que a pessoa começou pelo litígio, acabou num acordo, porque também a gente tem esse dado, né? Que 90 e poucos por cento dos casos, mais de 95%, esse dado é um dado lá de fora, mas se a gente for aqui no Brasil e for buscar, a gente vai ver que é verdade. Sim. 90 e tantos por cento, mais de 95% dos casos que começam dentro de briga, isso eu estou falando extrajudicial ou judicial, terminam em acordo. Porque ninguém aguenta o litígio. Chega uma Eu vou hora te, que as pessoas brigam, eu brigam, vou te brigam, elas falar. terminam em acordo. Eu sou experiência própria. Eu fui pro litígio porque eu queria me divorciar de qualquer jeito. E foi a forma que eu encontrei. Mas aí eu me senti tão mal, assim, eu lembro que foi a primeira audiência, eu me senti tão mal, assim, faz muitos anos, né? Por isso que eu falo isso com tranquilidade, que faz 9 anos já. Mas assim, foi tão assim, eu pensei assim, nossa, eu tô aqui na audiência com meu ex-marido. Aí a gente fez um acordo, entendeu? Mas assim, é muito Ninguém estranho. aguenta, porque ninguém aguenta. Chega uma hora que é uma exaustão emocional, física, mental, financeira. É uma coisa tão doída. Você já está doída no divórcio, você já está doído, porque você está com seus filhos, já é tudo tão. Olha, a Val entrou também, que é uma querida, também está com a Desde gente as lá no pessoas. BPC, Val. Boa noite. Então, pessoas que é docente também lá com a gente no BPC, uma pessoa tão querida que traz uma contribuição maravilhosa também. A gente tem pessoas maravilhosas dando a sua contribuição. Então, a gente percebe que as pessoas começam a se exaurir. E se a Sim, é muito gente cansativo. ninguém aguenta, Emocionalmente. ninguém aguenta, entendeu? Aí a hora que você Ontem, entra com uma e, discussão de guarda, aí você vai esperar a perícia, aí vem o perito, aí o juiz não entende nada do que está não, falando a perita não sabe trabalhar, não é nem que não sabe, às vezes não tem instrumento para aquilo, não tem tempo, e aí vem um laudo que não tem nada a ver com o que você está pedindo, aí você fala, meu Deus, aí tem que contratar assistente técnica. Ninguém está dizendo, de novo, que isso nem sempre é o melhor caminho. Tem vezes que não tem outro jeito. Tem vezes que você está eu lidando com falo, gente. deixar por uma última solução, até porque
Gente, a gente está lidando com a nossa família. E, de repente, você tem que colocar na mão a sua vida, a sua família, anos que você conviveu na mão de uma pessoa que você não conhece, que é o juiz, né? Então, e o juiz, E aí você ele tocou. tá cheio de processo também. Ele não tem aquele tempo. A gente tem uma cultura. Eu faço doutorado na Argentina. E lá, Mônica, na UBA eu faço, né? E lá, quando você fala de eu vou entrar com um processo, eles falam, mas e na mediação não deu? Porque assim, é muito cultura Já é deles cultural. mediar. Quando eu fui para a Argentina, eu fiz o primeiro curso também com as argentinas, né? Com as ticas, que a gente chamava, que era com o pessoal da Unisolde, que eram as ticas lá da Argentina. Foi maravilhoso, foi um curso maravilhoso. Foi com a Auge Mediação lá e com o pessoal do Mediarás, que é o pessoal da Argentina, né? E a gente foi fazer um estágio lá na Argentina. E aí eu falava, eu queria entender como é que funciona a mediação lá. Eu pegava o táxi para ir, né? A gente viu mediação nos tribunais, a gente viu mediação privada, a gente viu várias sessões de mediação. Eu pegava os táxis e perguntava, como é que é aqui de volta? E eu perguntava, né? Porque eu sou xerida pra caramba, então eu pergunto, né? Tal, conversa, aí tento falar espanhol, tento falar. Quando eu vou na França, eu tento falar francês, eu vou nos Estados Unidos, eu tento falar inglês, que aí o taxista se solta, começa a contar, né? E aí eu perguntava assim, como é que é essa história do divórcio aqui? Para mediação, primeira mediação. Os taxistas sabem o que é mediação. O motorista de ônibus sabe o que é mediação. Todo mundo sabe o que é mediação. É assim, ao invés de você ter um conflito, ponto. É mediação. Depois vai. E você tem que apresentar um termo de que você tentou a mediação antes de qualquer coisa. E não é qualquer sessãozinha, não. E os mediadores que são sérios não vão dar um termo de que você tentou a mediação se você não tentou a mediação. Você tem que tentar a mediação. Então é uma questão cultural. A gente aqui no Brasil está engatinhando nisso. Daqui a pouco, se Deus quiser, as práticas colaborativas também vão fazer parte da filosofia e da lei. Hoje é lei já também que o juiz tem que mandar para a mediação. Sim. Aí tem uma das moças que está aqui com a gente, acho que é a Fernanda, é oneroso o divórcio na Argentina, mas aqui no Brasil também. Nos Estados Unidos, então, é 10 vezes o preço. Sim. Né? É que lá é tão natural eles falarem, eu fui para mediação. É muito natural. Assim, eu tinha a impressão que eles eram briguentos. E que a gente não. E quando eu comecei a conviver lá, já são 5 anos que eu tô lá direto, né? Quando eu comecei a conviver lá, eu falei, gente, a gente tá muito atrás nessa questão de mediação ainda, porque a gente ainda tem muito a cultura do litígio. Eu vou te colocar no pau, né? Quando a gente ouve as pessoas falando assim. Vou te pôr no pau. Isso daí é aquela coisa, né? Aqueles jargões, né? Vou te pôr no pau, vou te não sei o quê. Gente, desculpa, se as pessoas tivessem noção. Outro dia eu estava conversando com um cara. Eu tô fazendo quarentena aqui na praia, né? Eu tô fazendo quarentena fora de São Paulo. E aí, eu estava conversando com uma pessoa outro dia que teve um filho fora do casamento, e ele falou, não tem jeito, vou ter que pôr no pau, vou ter que pôr no pau. Eu falei, mas escuta, pra quê? Conversa. Não, porque não tem jeito, porque não tem jeito, porque não tem jeito. Eu falei, mas pera um pouquinho, por que não tem jeito? O que é não ter jeito? Né? Porque se você for pôr no pau, você vai conseguir, limites, óbvio, né? E ele, na verdade, no caso é ele, né? Se ela te colocar no pau, ou você for fazer uma oferta de alimentos, você vai conseguir que o juiz determine X ou Y e ela idem. Mas pô, o que você vai conseguir no judiciário que você não vai conseguir conversando? Entendeu? A única coisa que você vai dar para o terceiro resolver o que é uma coisa que você pode determinar com ela. Entendeu? Mas eu não sou casado com ela. Ok. Mas ela quer que eu sustente ela. Eu não vou sustentar ela, eu vou sustentar meu filho. Ok. Mas não é o juiz que vai ter que dizer isso para ela, é você, ou a sua advogada, ou a advogada dela. Ou contrata uma advogada comum que ela confie também e que fale para ela, querida, deixa eu te explicar. Você teve um filho com ele, mas você não vai ser sustentada por ele. Quem vai ser sustentado por ele é o seu filho. Né? Então, tem toda uma conscientização e aí é o grande papel do advogado. E aí a questão da colaboratividade começar desde o começo. Começar desde o começo é
cacuete, de qualquer maneira, né? Sim, Começar mas no deu para início. entender. Começar a hora que você abre a porta para o seu cliente. A hora que o seu cliente fala assim, vou botar no pau. O que vai botar no pau por quê? Cara, Falando pare, em espera um pouquinho. falando em começo, como é que começou as práticas colaborativas? Eu sei. Que começou nos Estados Unidos e sei Chamadora, a então você vai história. contar. Mas Então você conta que vai assim contar agora. rapidinho pra Você que gente. vai contar. Foi Começou com um advogado. com um advogado chamado... Aí o nome que eu sou ruim de data e nome. Eu sei que foi um advogado que cansou de litigar, não é? E ele só trabalhava em acordos, não é isso? E aí ele começou a chamar profissionais de outras áreas para trabalhar junto e viu que começou a dar resultado. Resumidamente é isso, mas você pode falar bem melhor que eu. Ele começou a olhar, ele fazia muito litígio, e ele começou a perceber o seguinte: no final dos processos, ganhando ou perdendo, né? E esse ganhar ou perder é muito relativo, quando a gente fala de família principalmente, né? Ou mesmo numa briga de sociedade, numa discussão de sucessão, não importa, né? O que é ganhar, o que é perder, né? As pessoas saíam descontentes. Ninguém sai contente. Porque você não vai sair contente de um divórcio. Então, o que é o ganhar? Né? O que é o perder? Então, ninguém sai contente de um processo de divórcio. Ninguém sai contente de uma briga de sociedade. Você pode até sair aliviado, né? Puxa, resolvi, a situação está administrada. Mas ninguém sai feliz, né? Ou até sai, mas assim, ai meu Deus, era tão insuportável a situação que você fala, tô feliz, entendeu? Mas é raro, né? De qualquer maneira, quando tem filhos envolvidos, por mais que você saia aliviado, feliz, você vai falar, puxa, mas meus filhos, né, gostariam de ver os pais morando na mesma casa e tal. A gente não pode tapar o sol com a peneira. Então, a gente tem que saber lidar. Então, ele percebia que, ao final dos divórcios, mesmo, né, da melhor maneira que se lidasse, as pessoas saíam machucadas. E aí ele falou, mais machucadas ainda, quando um juiz vinha com uma decisão goela abaixo das pessoas e que não satisfazia nenhuma das partes. Porque tem esse risco, e a gente tem que falar isso para os nossos clientes. O risco que você tem, então, é que o juiz pode falar, meu amor, nem o que você quer, nem o que ela quer, nem o que seus filhos querem. É o que eu quero, porque eu determino, porque eu sou o juiz. E eu acho melhor assim. Então, eu dou um exemplo. E quando o cliente te pergunta qual é a minha porcentagem de ganhar, eu falo, gente, é um juiz que vai julgar. Não sei qual é a porcentagem. Olha, eu vou te falar, é 50%. E, dependendo da cabeça do juiz, a gente não sabe, né? Então, se o juiz também ainda misturar um pouquinho da vida pessoal dele, o que é bem comum, né? Quando a gente fala aí, parte sistêmica, né? Quando a gente vai estudar a parte sistêmica, a gente sabe disso, que ainda tem todo um sistema atrás daquela pessoa que está julgando, do juiz, do promotor, de todo mundo. E aí a gente fala assim, puxa, esse caso caiu com aquele desembargador. Ferrou. Por quê? Porque ele é divorciado, ele odeia pagar pensão para a mulher. Ele não vai dar pensão. Por quê? Porque ele odeia pagar pensão. Ele xinga todo dia quando ele tem que depositar a pensão para a mulher dele. Pronto, acabou. Esse cara vai sempre julgar com esse viés. Ah, mas ele separa as coisas. Separa nada. Entendeu? Vai ter juízes que vai saber separar. Vão saber separar. Vai ter uma Vanessa da vida. Vão ter vários juízes. Né? Eu falo, a Vanessa e o Sami são dois juízes assim que são exemplos para mim, assim, eu aprendo muito com eles. Eu já fiz o curso do Sami também, né? Aquele de direito sistêmico. Nossa, eles olham para o conflito com outro olhar, que assim, as pessoas acho que nem imaginam que dá para olhar daquele jeito, né? Eu aprendi muito. Essa questão que você falou, da gestão do conflito não ser uma coisa ruim. E eles falam sempre, onde está o amor, né? Que a gente sabe onde o amor foi rompido. Hoje, eu estava falando com a minha assistente, a gente estava falando de um caso, tem uma questão, onde está o amor? Aí as pessoas brincam também de onde está a culpa. Né? Sim. Não é aonde as pessoas contribuíram para chegar no que chegou. A contribuição é diferente de culpa. Hoje a gente teve um grupo também de estudos, é uma das coisas que a gente faz.
após as pessoas se capacitarem e estudarem para serem advogados colaborativos, ou coaches colaborativos, ou a Val está falando de seres humanos agindo como seres humanos. Atrás da toga, né, que dá a sentencinha ali, ou do promotor que dá a cota dele, tem ser humano. E se ele não concorda, ele vai fazer o que ele quiser, né? Então, na verdade, o Stu Webb, né, voltando um pouco, que a gente já está aí caminhando para o fim, mas ele olhou e falou, ninguém está feliz daqui. Vamos começar a não litigar? E aí ele, já cansado um pouco do litígio, e já com seus 70 e muitos, ou 60 e muitos, eu nem lembro exatamente a idade que ele tinha, ele falou, me deem o direito, não litigo mais. Eu vou só atuar no acordo. E ele falou, vai todo mundo achar que eu sou louco, vai falar, deixa esse velho gaga aí por aí, porque eu vou continuar no litígio. Porque eu preciso ganhar dinheiro, porque eu acho que o litígio é o caminho ainda. Ele foi seguido por várias pessoas. E aí vários advogados, e aí tinha um grupo de estudos também de assistentes sociais e psicólogos que também estavam estudando melhores caminhos de auxiliar essas famílias aí e outras empresas, etc e tal, a lidar com conflitos. Começou na área de família, agora já tem seguidores na área de empresas. É um mercado ainda incipiente na área empresarial e civil, mas na área de família isso é assim, muito difundido nos Estados Unidos, no Canadá, imensamente. Existem vários formatos de se trabalhar com isso. Eles falam em one coach model, two coach model, quer dizer, é um modelo de um só coach para a família toda, 2 coaches. Em resumo, o procedimento é uma coisa que você vai aprender na capacitação. Como é que é? É isso que eu ia te falar. Como é que funciona a capacitação para as pessoas que se interessarem? Então, a capacitação, ela vai explicar como é que é o procedimento. Como é que o procedimento colaborativo... Mas assim, são quantos dias? Qual que é a carga horária? São 24 horas, né? Na verdade, são 20 horas, desculpa. E são 2 dias e meio, né? E você vai aprender técnicas e simulação de cases. Você tem fishball, que a gente chama que é simulações de cases. Você vai ter a parte teórica. A gente dá uma repassada nas técnicas também de mediação, que são as importantes para você atuar dentro de um caso colaborativo, e você vai entender step by step o procedimento colaborativo. Coaches se reúnem, os advogados preparam as partes para se reunir entre elas. Primeiro o advogado se reúne com a parte, o outro advogado se reúne com outra parte. Aí os advogados conversam entre si, se preparam as partes para lidar, para fazer uma reunião a 4. Aí os coaches conversam com as respectivas partes, os coaches conversam entre si, coach conversa com o advogado. Tem todo um procedimento que também não é estanque. O procedimento também varia de acordo com cada caso. Cada caso é um caso, cada procedimento é um. E a gente vai explicando, só que tem procedimentos que são sui generis das práticas colaborativas. Por exemplo, se no meio desse caso colaborativo surgir alguma questão ali complicada, por exemplo, de um segredo, ou de algum problema que surgiu ali, que quebre a confiança, que quebre a transparência, o que o advogado tem que fazer? Ele se retira do caso na hora? Não necessariamente, ele pode dar a parte, ele pode dar a oportunidade daquela parte, ou daquele cliente, ou daquela pessoa que está envolvida ali, de se retratar. Olha, estou sabendo aqui dessa informação que você não abriu no caso. É importante que você abra. Quer abrir? Estou te dando essa oportunidade. Não abriu? Temos que encerrar o caso. Quer dizer, tem várias dicas e coisas que você tem que aprender para poder trabalhar nesse modelo, entendeu? Esse modelo de mediação no Sejusc não caberia. Não caberia. Então, porque não é só uma mediação, né? É muito não mais do que uma mediação. Ele não é um modelo de mediação. Né? Usa a mediação, mas não é uma mediação, né? Ele usa técnicas da mediação. Não é uma mediação, ela é prima irmã da mediação. Ela é uma técnica que é parelha com a mediação. Quer dizer, a mediação é um mediador neutro que atua tentando harmonizar ambas as partes. Nas práticas colaborativas, não. Você tem um advogado para cada parte. Só que eles atuam de forma colaborativa
Pra chegar tentando ampliar a torta, que a gente fala, ampliar o bolo para cortar uma maior fatia para cada um. Para aquele acordo ser mais equânime, para aquele acordo ser um pouco mais proveitoso para todas as partes. Ou seja, os advogados, eles são parciais. Eles atuam para cada cliente, especificamente. Só que eles se juntam e pensam colaborativamente numa solução. Mas o advogado, ele aconselha o cliente dele. Esse outro advogado aconselha o cliente dele. Eu aconselho meu cliente, a Ana Paula aconselha a cliente dela. Sim. Mas o mediador não aconselha ninguém. O mediador é neutro. O mediador é neutro. Ele não importa a formação dele de origem, se ele é advogado, se ele é terapeuta, não importa. Sim. Ali ele é mediador. Ele é simplesmente neutro. Então, por isso que uma prática colaborativa não se encaixa num sejuízo. A prática colaborativa, ela é extrajudicial. Ela é feita fora do judiciário. Você está no meio de um litígio e as partes se propõem a fazer um caso colaborativo. E falam, eu quero parar o litígio, quero ir para uma prática colaborativa. Pode, desde que vá com outros advogados. É importante você falar isso. Entendeu? A nossa live está chegando ao fim. Passou muito rápido. Gente, boa. Quando a gente está falando do que a gente gosta, quando a gente está falando de assuntos que a gente gosta. Nossa, mas foi maravilhosa, viu, Mônica? Assim, eu fico muito feliz de você ter aceitado o meu convite, porque eu sei que você é ocupada. Imagina, eu que fiquei super feliz do convite. Assim, é tão legal ter esse espaço. Eu tô tentando, assim, mudar um pouquinho a cabeça das pessoas, abrir um pouquinho para tirar aquela cultura de litígio que a gente tem, né? Tentar ampliar um pouquinho o olhar. Então, assim, eu já fiz de direito sistêmico, falei da Casa da Família, falei de comunicação não violenta, falei de mediação transformativa com a Valéria, que estava falando no seu curso na terça-feira. E aí eu falei, eu tenho que falar de práticas e eu vou convidar a Mônica, né? Porque é referência. Então, muito obrigada. Quem gostou, a live vai ficar salva aqui para quem quiser assistir depois, tá bom? Obrigada. E olha, quem gostou, vamos falar mais um pouco, Ana. Quem gostou, vai fazer o nosso curso. Assiste as 2 primeiras lives da Fernanda. Obrigada, querida, que eu vi que ficou até o fim aqui com a gente. A Fabiana Cardoso, que está aqui ainda com a gente. Vai fazer o nosso curso. Vê as 2 primeiras lives que já perderam, mas vão estar gravadas. Podem se inscrever. E vão estudar com a gente. É na Inovare. Tá? Tem as informações do meu Insta, tem as informações nos WhatsApps, é só ir atrás, vai no nosso Insta e tal. Eu tô fazendo todos, Mônica. Nossa, olha só quem entrou aqui agora. Doutor Ricardo Toledo Santos, vice-presidente da OAB de São Paulo. Meu Deus, Ricardo, que honra. Muito feliz, muito feliz. Olha só. E onde você encontra o curso? A Mariana está perguntando. No meu Insta está lá a informação. A gente tem 30 segundos para cair a live. 30 segundos. Vamos lá. Mônica, um beijão, tá bom? Adorei, amei. Essa live vai ficar aqui salva e também vai para o YouTube. Depois eu te mando. Obrigada a todos que ficaram aqui, tá bom? Obrigada, Ricardo. Obrigada, Ana. Obrigada, gente. Obrigada. Adorei. Beijos. Tchau.